Olá pessoal, como vão? Bom, já retornei da minha imersão, esses dias todos em imersão. Bom, um dos assuntos interessantes que eu tenho que compartilhar para dar uma esclarecida às pessoas é com relação a uma raça chamada Assassani. Os Assasanis têm uma descendência genética humana. Então vamos tentar entender. Eu comento para vocês em vários livros sobre a raça pisciana. A raça pisciana vem do planeta Ápice, que ficava na órbita da estrela de Vega, perto do planeta Viora. Enquanto a Viora era o quarto planeta da órbita, Aspidisque, ou Ápice, Ápice, ficava na sétima órbita, que também foi destruída pelos draconianos. Só que no uso dos artefatos, o planeta foi catapultado para um outro sistema solar, que é o que a gente chama de Serpo, na constelação de Zeta do Reticuli. Então, o que acontece? Cria-se uma realidade paralela, onde a raça pisciana acaba saindo da sua trajetória tradicional e acaba dando origem a uma variedade de mais de 223 etnias da estrutura apsiana, que a gente confunde, né? Grey, Zeta, Assassani e outros nomes, tem um monte, tem até num livro ali, posso até pegar, apesar que não é direito autoral meu, mas tem um monte de desenho muito parecido, de captações dos Ebans, etc., que são tipo Greys, né? E a gente confunde todos, muda a coloração da pele, cor do olho, altura, tudo isso. Pois bem, então essa é uma questão. Há mais ou menos 20 anos atrás, foi compartilhado um vídeo desclassificado da CIA, supostamente, onde foi feito um vídeo de uma tortura de um Zeta Reticuli com luz. Colocavam ele sobre um grande farol, né, uma lâmpada potente, iam torturando ele. E ele comenta, né, que a espécie deles vem da Terra, que eles são uma realidade paralela da Terra, antes, posterior à Terceira Guerra Mundial, que vai ser provocada pelo presidente norte-americano, que todo mundo achava que era o Trump, depois que era o Biden, que agora de novo o Trump, então aquela história toda que ninguém sabe mais nada. Então, o que acontece nesse contexto? Esse Zeta Reticuli, ele diz que eles são sobreviventes do holocausto nuclear da Terra, que não sobra 200 milhões de habitantes nesse planeta após o holocausto geral causado por um presidente norte-americano. Não o Putin, não a Europa, Estados Unidos, isso ele deixa bem claro, só não diz qual é o presidente. Pois bem, então, dentro desse processo todo, eles explicam que devido à radiação, devido aos grandes vetores de contaminação, tá? Tecnicamente, todos os habitantes foram perdendo o cabelo, perdendo a fibra, tudo, e se tornaram aquela estrutura que começou a viajar no tempo, fugir com a ajuda da Aliança Galáctica, da Federação, para outros mundos. E se conectaram ao projeto M42 em Nebu, Grupo Nebu e outros grupos mais. Tá? Desse processo todo, tá? Eles começam a viajar na linha do tempo para fazer realidades alternativas e fazem contato com o governo americano, com o presidente Eisenhower, e dessa forma começa a fazer os acordos para restaurar o seu DNA. O que aconteceu no processo? Eles perderam a essência, perderam a alma, se tornaram pessoas extremamente duras, mentalmente lógicas e mais sem emoções. E aí, nesse desespero deles, fazendo pesquisas genéticas aqui e ali, eles contataram os grupos de Agartha, de Shambhala e outras cidades intraterrenas da Terra com material lemuriano e de Mu. E desses processos de pesquisa genética surgem os Assassani, que seriam uma outra vertente de humanos derivados dos apicianos Grey Zetas com emoções extremamente amorosos, extremamente mais
emotivos, tá? Aí entra, inclusive, o Bashar. O ET Bashar, né, que a incorpora no norte-americano ali, ele seria exatamente um Assassane. E várias outras pessoas que eu conheço têm me relatado o contato com Assassines através de processo mediúnico, inclusive na Umbanda e outras linhas, auxiliando as pessoas nos trabalhos de apometria, nos trabalhos de ajuda, nos trabalhos em geral, tá? Trabalhando mais a linha da Umbanda, porque a Umbanda não usa corte, a Umbanda vai mais na linha das eras, aquela questão mais devocional, né? Mas um trabalho muito profundo, muito intenso, segundo várias pessoas relatando companheiros do Bashar desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Então, há um tempo atrás, eu fui contatado por um Assassane de Agartha, que eu não conhecia, perguntando sobre se eu permitiria a aproximação deles para ajudar nos processos cognitivos. Eu falei, olha, a questão não sou eu que tenho que autorizar, são as pessoas com as quais vocês querem trabalhar para desenvolver, assim, um trabalho benéfico para ajudar a humanidade no seu despertar de consciência. E esse Assassane estava me explicando as diferenças cognitivas que existem entre eles no mundo intraterreno, e eles estão no nosso futuro relativo, eles seriam um futuro nosso de alguns milhares de anos à nossa frente, não estão na mesma linha de tempo nossa, e eles estão trabalhando com a resistência dos pleiadianos, ajudando a tentar minimizar a Agenda 2030. Então, isso é um fator muito interessante, porque vem de encontro a outras notificações de outras pessoas, que não tem nada a ver comigo, em assuntos parecidos, havendo então uma concordância nesse movimento de intenções de auxílio, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui é que, basicamente, existe uma confusão muito grande quando a gente fala em Grey, Zeta Reticulis, Ebans, uma coisa assim em inglês, os Assassani e outros seres, inclusive de Andrômeda e de outros lugares, que têm uma aparência muito semelhante. A diferença entre eles, basicamente, inclusive com os próprios arturianos, é que o Grey em si, o Zeta Reticuli, ele não tem emoções, ele é despido de emoções. É uma pedra, tecnicamente, quase um robô IA. Então, eles atuam dentro da lógica cognitiva deles, onde as emoções, a dor, o sofrimento, o medo, tudo isso, para eles não interessa. Já os Assassani, eles têm essa mesma parte sensorial que nós temos. Eles são, na verdade, humanos paralelos à nossa estrutura. Os Assassinos foram desenvolvidos geneticamente entre material genético humano, das abduções, das hibridações de crianças humanas, entre Greys, Zetas, Dracos e humanos, além dos pleiadianos com os humanos. Então, essas hibridações geraram toda essa nova linha de seres chamados Assassani, que tem uma área sentimental muito mais ativa. Então, a nossa referência hoje, a título de pesquisa para vocês darem uma olhada e sentir, é o Bashar. Eu tenho visto pouca coisa do Bashar, mas as poucas coisas que eu vi dele eu achei muita coerência e muita humildade na forma de expressar a informação, como ele passa as informações. Não sei se é a empatia do médium com a entidade, não sei, tá? Mas é uma referência para vocês darem uma sondada e entenderem a diferença entre a rede neural de um Assassani e a rede neural de um Zeta Reticuli, um Grey, que são mais radicais, são mais máquinas, né? Basicamente isso. Então, por que eu estou abrindo tudo isso? Para começar a facilitar o acesso de vocês a certas situações que vão começar este ano de 26 a acontecer. Tem muita gente que vai ser contatada, muita gente vai ser chamada, literalmente. Então, temos que ir preparando o caminho para vocês.